E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Let's Speak Portuguese. I hope everyone is well, taking care of yourselves there. Hope you guys are taking care. This time is really important for that. Since you're taking care of yourself, are you looking forward to the second part of the 7 Curiosities of Brazil? If you are, so am I. So let's go watch it together. Let's go! Agora então, curiosidade número 4. Uau, vamos lá. Eu também, assim, eu como um amante de história também, assim, eu gosto muito de história. Pra quem não sabe, é uma curiosidade a meu respeito. Eu gosto de história bastante. Procuro ler algumas coisas, assistir vídeos e tal. E uma coisa que a gente sabe, assim, que geralmente quando as colônias, né, nos séculos passados, elas se tornaram independentes, elas já se tornavam repúblicas, uma vez que elas pertenciam a uma monarquia. E o Brasil também virou república logo que ele se tornou independente, ou continua uma monarquia aqui no Brasil? Como é que foi isso? Isso, nós temos aí inscritos, né, pessoas assistindo provavelmente nos Estados Unidos. Por exemplo, a independência americana, não é? Ela foi uma das primeiras na América, não é? E uma grande característica dela, assim como de quase todas as outras, é que os países nasciam independentes adotando o regime republicano, democrático republicano, né? E o caso do Brasil foi uma exceção. Por quê? Porque a gente tem aí Dom Pedro, que era um herdeiro da coroa portuguesa, filho de Dom João, né? É ele que lidera, que toma a frente desse processo de independência, ele, Leopoldina, né? Diferente dos outros países, que não houve essa ligação entre os líderes da independência, né? Os libertadores famosos aqui na América, e a metrópole, né? Espanha, Inglaterra, Portugal. No caso, toda essa particularidade do Brasil levou então a que um herdeiro da coroa dominadora na metrópole, né? No caso Portugal, desse início a esse período de nação independente. É uma curiosidade diferente da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, de todos os nossos países vizinhos que nasceram como república. A gente nasceu, então, em virtude de Dom Pedro, né, como herdeiro, né, era herdeiro de Portugal, mas se torna, então, tanto é que ele é considerado em Portugal como Dom Pedro VI, se eu não me engano. Uhum. Se eu não me engano. Se depois tiver errado, a gente coloca uma correção aqui, tá bem? Mas por quê? Porque aqui ele foi o nosso primeiro imperador. Lá já havia uma outra contagem de sucessão. Então, ele se torna o primeiro monarca brasileiro. O Brasil nasce como uma monarquia, né? A gente não nasce como uma república. A república vem na nossa história só depois, só lá em 1889, com os militares, com Floriano, com Deodoro, né? Entram as ideias republicanas no Brasil. Aí a gente tem uma outra assunto para outro vídeo. Exato. Né? Uhum. Mas o Brasil nasce como império, e a gente vai ter o primeiro imperador, depois o segundo, o filho, né, Dom Pedro II. Então, primeiro reinado, segundo reinado, de toda uma história muito particular, muito nossa, diferenciando a gente aí historicamente dos países vizinhos, que até durante um bom tempo viam isso com certo receio. Né? Ah, legal. E aproveitando só um pouquinho esse gancho sobre a monarquia, a gente vê que ainda a monarquia ela é presente em alguns países ainda, principalmente da Europa, né? E a gente vê que é uma monarquia constitucionalista. Aqui no Brasil também era monarquia constitucionalista? E isso nasceu com essa característica também, né? Uma monarquia constitucionalista. Isso vai gerar uma série de problemas, né? Na relação entre os deputados e Dom Pedro, que tinha aquela coisa autoritária ainda, né? Aquela coisa de ser mandão. Então, para ser aprovada uma Constituição, vai dar trabalho, vai gerar polêmica, vai gerar debate, disputa, tanto é que depois vão acabar mandando de volta para Portugal,
depois da independência, né, para não confundir as ideias, mais lá para frente vai ter essa disputa em torno do imperador e dos deputados para aprovar uma constituição, né? Ele vai acabar sendo mandado para Portugal, expulso do Brasil, né? E acontece então essa disputa, mas a gente então tem uma constituição, tem deputados, tem uma participação, não é uma monarquia absolutista. O Brasil não nasce com essa característica de monarquia absolutista. Ah, legal. Meio igual a Inglaterra lá com a rainha. Isso. Com a Queen Elizabeth II. There you go. Okay. I don't want to talk. I don't want to drink tea with the Queen right now because I'm shooting a video. Let's move on. Vamos lá, gente. Curiosidade, então, número 5. Gabriel, vamos falar um pouquinho agora sobre as cores da bandeira do Brasil. Pois é, essa é boa, essa é muito boa. Aqui no Brasil, na escola, a gente geralmente aprende as cores, né? Porque quem não sabe, né? Eu acredito que muitos de vocês sabem a nossa bandeira do Brasil. Ela é uma bandeira muito bonita, por sinal, eu acho muito bonita a nossa bandeira. Eu acho uma das bandeiras mais bonitas que eu já vi. E ela tem o verde, o amarelo, o azul, né? E a gente sempre pensa, né, igual principalmente do verde, o amarelo ali, que é a questão do verde. Como o Brasil é um país tropical, tem a floresta amazônica, que é considerada a maior floresta do mundo, né? Por causa do verde, então a gente aprende na escola lá no primário que o verde é a mata, que o amarelo é o ouro, porque o Brasil também foi muito rico em ouro, né? E o azul seria o céu, seria o mar, sei lá do azul, mas eu só sei que o verde, a gente aprende na escola que o verde simboliza as matas e o amarelo simboliza a riqueza que o Brasil possui, que muita dessa riqueza foi levada a Portugal nos séculos passados, quando o Brasil ainda era colônia. É exatamente isso mesmo? Então, não é bem assim, né? A história não começou bem com esse significado, né? A primeira bandeira, né? Aliás, o Brasil teve várias bandeiras, mas a gente tem as duas mais conhecidas até hoje, a bandeira do Império e a bandeira da República, né? Que nós temos até os dias de hoje. Então a bandeira do Império, né, vai aparecer aqui do lado para a gente ver, ela tem então como característica já o verde e o amarelo, só que no centro dela era o brasão do Império, né? Então tinha lá o ramo de café, o ramo de tabaco, os símbolos da economia da época, ainda a coroa, né? Lembrando essa história da monarquia que a gente comentou agora há pouco, ainda lembrando o Império Português, e o verde e o amarelo. O verde e o amarelo era uma homenagem, não é, à fusão das duas casas reais, dos dois imperadores, né? Do imperador e da imperatriz. Do imperador Pedro, não é? Que era a casa dos Bragança de Portugal, simbolizada pela cor verde, e no caso da Leopoldina, dos Habsburgo, não é? Essa casa austríaca, na cor amarela. Então havia essa ideia de união das famílias, de reinos também, né? Que originou a formação do Brasil, né? Então o amarelo, o verde e o amarelo são colocados a princípio na nossa bandeira, lembrando as duas casas reais, a casa então da Leopoldina e do Dom Pedro. Que no caso o verde os Braganças e o amarelo os Habsburgo, que é a família da Leopoldina, né? Isso. E depois a bandeira continua, essas duas cores continuam na bandeira, né? Na bandeira republicana, que é a que nós usamos hoje, quando o Brasil se torna república, cai esse brasão, né? E no lugar aparece aí o círculo azul com ordem, progresso, as estrelas, como a gente conhece hoje. Uma coisa, assim, uma curiosidade que eu tenho, Gabriel. Por que assim colocaram ordem e progresso? Assim, era alguma frase típica da época, porque virou republicano? Como é que é isso? Você poderia explicar um pouquinho pra gente isso, se você souber? Opa! O ordem e progresso é interessante, muita gente não para pensar, né? O Ordem e Progresso era um lema muito forte dentro de uma linha de pensamento chamado positivista. Os positivistas acreditavam que a sociedade caminhava
com ordem e progresso, né? Era isso que as sociedades, os povos necessitavam para se tornar uma grande nação, para se tornar um grande povo, né? Aquela ideia de que nós estamos sempre avançando, né? A ideia de progresso em direção a estágios mais superiores, mais elevados de civilização. E então, por isso, parte dos militares eram adeptos desse tipo de pensamento, né? Os militares que proclamaram a República e começaram a República no Brasil, e então por isso a gente tem aí o Ordem e Progresso entrando na nossa bandeira. Olha. Uma influência positivista. Yes. Be positive. Everything will be good for não you. no sentido de ser positivo. É diferente. I'm kidding. Yeah, isso aí, muito bem explicado. Muito bem explicado. Inclusive, agora para dar o programa consideração, seja positivo. Tava quase aguentando a risada. Isso faz parte. Ok, então a gente já viu um pouco sobre a questão da bandeira, que tem nada a ver, assim, né, até então com mata, ouro. Na verdade, tem outra conotação aí, bem legal, aí que a gente aprendeu. Agora, então, vamos para a curiosidade número 6. Gabriel, fala um pouquinho da questão daquela imagem da independência, porque a gente vê nos livros de história, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente vê o Dom Pedro naquele cavalo branco, independência ou morte, e levanta a espada, né, e todo mundo ovaciona ele e tal. Aconteceu exatamente isso mesmo? Dom Pedro era o poderoso? A gente já viu que ele já tava com umas caganeiras das absurdas lá. Será que ele deu conta de montar no cavalo aí de falar independência ou morte com o intrépido? Então, Diego, é mais uma coisa que a gente tem que repensar um pouquinho, né? Hoje em dia a gente tem uma visão assim um pouco mais cuidadosa, né? Por quê? A tela, né, a famosa tela do Pedro Américo, que mostra esse momento, muita gente já deve ter visto, né? Mostra uma cena grandiosa, né? Dom Pedro ali rodeado de cavalaria, todos bem trajados, né? Com cavalos, com aquela cena épica de filme, não é? Mas, segundo os relatos da época, não era bem assim, não é? Por exemplo, o cavalo. O cavalo não era usado nesse tipo de viagem, né? Era mais comum usar a mula, né? Um animal mais resistente que para esse tipo de trajeto era mais. Só que a gente tem que entender o porquê do Pedro Américo ter pintado como ele pintou, né? Por que ele colocou um cavalo lá então? Por que ele colocou os soldados vestidos à gala, né? Aquelas roupas, né, de gala, sendo que certamente eles não estavam vestidos daquela maneira, eles estavam vestidos com uma roupa bem mais simples. Porque a tela foi pintada depois e queria-se glorificar esse acontecimento, né? Queria-se exaltar esse ato histórico, heróico, né? Então, é aquela coisa, se pintou da forma mais bonita possível, da forma mais bem elaborada possível. Aí se colocou, não ficaria bonito colocar uma mula, não ficaria bonito colocar, vamos dizer assim, ser fiel à realidade. Essa realidade, como a gente viu no caso do Dom Pedro lá, não seria tão bonita assim, ainda mais para alguém de fora ver, né? Imagina só, alguém de fora vem lá no museu olhar o acontecimento que marcou a nossa independência e se depara com uma cena, né, meio chinfrim. Então, quando o Pedro Américo pintou esse retrato, né, o retrato mais conhecido, tanto primeiro, um fato importante de destacar é que o Pedro Américo não estava lá, ele não viu, né? Ele não viu, então já começa por aí. O que ele fez foi colocar a visão dele sobre esse acontecimento. Ele coloca então essa visão mais elaborada possível, né? Com significados também. Não deixa aquela coisa, não significa que o quadro, a pintura é falsa. A gente pode olhar ela com outro cuidado, pensando o que o artista quis valorizar, que imagem o artista quis passar, né? Mas a gente tem que ter então esse cuidado para ver que não foi tudo assim tão luxuoso, glorioso nesse evento histórico. Uhum.
É verdade, porque até mesmo se colocasse o Dom Pedro no burro lá e tal, não seria nada atrativo, é nada atrativo. Não seria, né? Montado num burrinho, numa mula, né? Os soldados lá com aquela farda simplesinha, né? Não seria aquela cena bonita que a gente tem do quadro, né? É uma cena muito bonita. Os soldados em volta, o pelotão, né? O nascimento de uma nação, né? Da nossa nação, com todos os seus problemas, mas enfim. Merecia, né? Uma cena hollywoodiana, né? Exato. Que ficasse à altura, né? A altura. Foi isso que o Pedro Américo pintou, né? Tanto é que ele pintou patrocinado pelo governo, né? Então o governo também não queria qualquer coisa, né? Queria uma pintura bonita, uma pintura grandiosa. Mas então a gente tem esse cuidado aí. Na hora de olhar essa pintura, quem tiver oportunidade de ir lá em São Paulo, no Museu do Ipiranga, onde o quadro está exposto, é enorme, é lindo, 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 vale a pena. Você que ainda não conhece o museu, que tem a oportunidade de passar por São Paulo, o quadro, o museu são lindos. Aí, fica a dica. Gabriel, a gente foi lá em São Paulo nessa viagem que a gente fez, né? Incrível. Incrível, né? Nossa, olha, recomendo mesmo. Vão lá que vocês vão ver bastante. Quem não viu ainda, dá uma olhada depois aí numas fotos que a gente vai estar no Instagram aí do canal e tal. Vocês vão ver que vai ser bem interessante aí. A gente vai relembrar esses momentos aí. Agora com esse vídeo, o momento vem bem a calhar, né? Isso. A gente posta um trechinho da visita também. Isso, então, ó, se vocês querem aí que tenha visita, ó, coloca lá, ó, Visit of Ipiranga Museum. Hashtag Visit of Ipiranga Museum. We can post more about our visit there. It's really amazing. We just have some pictures, but we can have more now during the Independence Week, ok? Agora, curiosidade número 7. Gabriel, a gente sabe que Dom Pedro não viveu mais de 200 anos, né? Ele teve um fim, ele morreu. Sim. Então, Dom Pedro morreu e ele não morreu tão de idade, né? De idade avançada, como às vezes muita gente pensa, assim, como o filho dele, né? O Dom Pedro II. Sim. Ele morreu mais novo, assim. Você lembra mais ou menos a idade dele? Nossa, boa pergunta, hein, Diego? A nossa produtora vai salvar a gente mais uma vez, a Rose vai salvar a gente mais uma vez, ela vai colocar a idade aqui que ele morreu. Ajudando ele com o Wikipedia aí, ó. Eu não sou bom com números, viu? Não. Neither am I, também não. Mas ele morreu jovem, né? Infelizmente. E aonde que... E esses restos mortais dele, assim, eu soube, pelo pouco que eu li, assim, que ele morreu em Portugal. Eles permanecem ainda em Portugal? Então, ele faleceu lá, né? Mas há um fato curioso que acredito pouca gente sabe. O corpo dele foi trazido para o Brasil, né? Ele está sepultado, né, lá no Monumento à Independência, também no Ipiranga, né? Ele está sepultado lá. Mas um fato curioso, o coração dele foi retirado e o coração dele permanece em Portugal. Olha só. Sim, permanece lá, guardado, né, com todo cuidado, em Portugal. Então, para alguns pode parecer algo estranho, né? Algo assim, mórbido. Separar o meio mórbido, separar o corpo do coração. Mas, enfim, né, ele era um imperador, né? Naquela época tinha-se alguns costumes diferentes também. Então, não que todo imperador eles fizessem isso, mas no caso dele, também de repente algo simbólico aí, né, a ideia de que o coração dele se manteve, né, de alguma forma ligado a Portugal, né, a gente pode pensar por esse sentido. Mas o corpo dele está aqui sepultado no Brasil, foi trazido para cá tempos depois dele ter falecido. Que bacana. Será que esse coração ainda lá... Será que ele existe ainda ou já se decompôs? Não, eu acredito que eles preservam. Embalsamado, né? Está embalsamado dentro de algum líquido, formol, de repente. Eles conservam. Tem uma reportagem há pouco tempo que eles mostram dentro de uma espécie de urna, né?
Tá. E recentemente a gente teve uma autópsia, acredito que esse é o nome correto, do corpo de Dom Pedro. Uma exumação, isso. Uma exumação do corpo de Dom Pedro, aonde eles puderam aí ter um conhecimento maior sobre as causas da morte, sobre características físicas dele. Foi um trabalho muito bem feito, com vários recursos tecnológicos, inclusive. Inclusive assim, a gente sabe que ele está enterrado aqui, mas ele não está enterrado sozinho, né? Não. Ele tem junto dele também a Leopoldina, né? Ele tem aí outros membros importantes da época enterrados nesse mausoléu. Que é a Leopoldina e a segunda imperatriz, né? Que pouco se fala sobre ela, que é a Dona Amélia, né? Dona Amélia, esposa de Dom Pedro II. Da Baviera. É ela mesma. Ok, ó. Então, aí a gente fica com as nossas 7 curiosidades. Por que nós escolhemos 7 curiosidades? Nós escolhemos 7 porque nós vamos revelar a 8ª. Qual que é a 8ª curiosidade? E rufem os tambores! A 8ª curiosidade, então, a curiosidade número 8, então por que ela é 8? Porque a gente escolheu 7 curiosidades? Porque a independência do Brasil, ela aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. It occurred on September 7th, 1822. E uma coisa muito interessante a esse respeito, que é aniversário do nosso amigo Gabriel. Todo mundo lá fala: parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Viva o Gabriel! Thank you. Oh, my pleasure. Muito obrigado, Diego. Mas a gente viu o dia 2 aí, ó. O aniversário dele foi agorinha também. Oh my goodness, I'm 29. O parabéns. 29, não acredito. O parabéns valeu pra ele também. Não, eu tenho que cantar parabéns pra mim agora também. Vamos cantar. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Diego! Viva! Então, essa é a nossa curiosidade, our 8th curiosity for you. Já nascemos independentes. Independente, uhul! É nóis! Okay, today's video is coming to an end. Who really liked Gabriel here, his participation here on the channel? If you did so, please don't forget to give us a thumbs up and leave us a comment below. Would you like to have Gabriel back here? If you do, please write there on the comments below, like hashtag Gabriel back soon. Gabriel back soon. Hashtag Gabriel back soon. Okay, you see that our birthdays, right? September 7th and September 2nd. Okay, so it's very funny because Gabriel was born on the Independence Day and he became a history teacher. That's very funny, right? É muito engraçado, né, Gabriel? Por ironia do destino, você nasceu no dia 7 de setembro e virou professor de história ainda, né? Pois é, era pra ser mesmo, né? Ok. Gabriel, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui. Opa, foi uma alegria mais uma vez fazer parte desse canal maravilhoso, poder contribuir um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas curiosidades. E pesquisem mais, tem muita coisa bacana, né, da nossa história. Para você que é de fora, não conhece a história brasileira, mas hoje já deu para ter algumas pinceladas aí e vale a pena, sempre vale a pena a história. Sim, com certeza. Então, gente, thank you so much for being here. I really love to have you here on this channel. So, if you want Gabriel more, so then please don't forget to leave us a comment below. Now, don't forget to subscribe to the channel.
thumbs up, activate the bell. Activate the bell is very important for you to get more notifications, to know when Gabriel is here or any other guests, special guests here, right? Thank you so much, guys. I really love to have you here. See you next video. See you. Fui! Na verdade, fomos, né? Fomos!